Como devemos começar bem no desafio de criar os nossos filhos à maneira de Deus? E como criá-los bem significa responder ao chamado da grande comissão. Vamos lá? Começando bem a jornada de criação de filhos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e à sua semelhança, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Baseado nesse versículo, nós podemos entender que o homem, sozinho, ele era incapaz de cumprir os propósitos de Deus. Ele não desejou, então, que o homem permanecesse sozinho. Por isso, depois de ter criado o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 1, 28. Deus criou o homem e a mulher como reflexos de sua imagem, complementos um do outro. Gênesis 2, 20, nós podemos atestar isso. A mulher, então, é a auxiliadora idônea. Ou seja, a mulher é o par perfeito para completar o marido. Juntos, o casal reproduz mais ainda a imagem de Deus. Adoradores em espírito e em verdade, multiplicando a glória dele ao redor do globo. O melhor começo para educar filhos saudáveis e seguros é um casamento saudável e seguro. Eu vou repetir porque eu preciso que você entenda, preciso que isso fique gravado na sua mente. O melhor começo para educar filhos saudáveis e seguros é um casamento saudável e seguro. Nada abala mais o coraçãozinho de uma criança do que a incerteza se papai e mamãe estão bem, se eles vão ficar juntos, se eles estão pensando no divórcio, se eles brigam o tempo todo. Isso abala demais o coração dos nossos filhos. Por isso, é importante que você cultive uma amizade com seu esposo. É importante que você cultive essa amizade com a sua mulher, com a sua esposa. E isso se você quiser criar filhos equilibrados, né? Então, se você quiser criar filhos equilibrados, eles precisam ver pai e mãe tendo uma relação de amor, uma relação de amizade, de parceria, de companheirismo. Então, para isso, vocês precisam, na frente dos seus filhos, passar um tempo conversando, vocês precisam marcar algumas saidinhas, um cinema, um jantar, só vocês dois, não escondido dos seus filhos, eles não podem ficar sabendo, porque senão eles vão ficar bravos, porque nós deixamos eles em casa. Não, eles precisam saber que vocês estão tendo um momento de vocês e que isso vai selar o amor de vocês e trará segurança para toda a família. Então, ensine isso a eles, né? Papai e mamãe precisam sair de vez em quando, precisam ter uma noite de namoro, só os dois. Porque tudo isso traz uma tremenda segurança para os nossos filhos. E se você, porventura, está só, você é mãe solo, ou você é atualmente uma viúva, eu quero te dizer uma coisa. Clame ao Senhor. O Senhor te vê. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as tuas aflições. Ele sabe que é difícil e penoso enfrentar todo o desafio da criação de filhos sozinhos. Mas, por um outro lado, o Senhor, ele se condói por você. E eu te garanto que ele vai te auxiliar se você clamar no nome dele. Então, peça a ele forças para educar os seus filhos sozinhos. Porque quando você assume esse desafio, você não negligencia o desafio de educar os seus filhos porque está sozinha, você está cumprindo um mandato celestial, você está cumprindo uma grande comissão, cumprindo a grande comissão. Como assim, Adriane? A grande comissão não está lá em Mateus, quando Jesus ascende aos céus e fala aí de pregar o evangelho a toda criatura? Escuta só. Lá em Gênesis 1, 28, vai dizer o seguinte: E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-la, ou seja, cuide dela. Para algumas pessoas, as crianças são uma inconveniência, né? Nós escutamos frases duras, né? Dizendo: filhos, é melhor não tê-los, filho custa caro, filho vai impedir de
fazer as viagens dos meus sonhos, ou ter aquilo que eu quero, o carro dos meus sonhos, as roupas, os sapatos. Então, nós colocamos os filhos como atrasos de vida, não é? Quantas vezes colocamos filhos como uma opção, né? Ou eu vou ter filhos, ou eu seguirei a carreira. E não como um privilégio de fazer parte da obra do Senhor, né? Para a glória de Deus e fazer parte da grande comissão. Infelizmente, algumas mulheres, alguns homens pensam dessa forma. Mas nós precisamos entender que a primeira menção de bênção nas Escrituras refere-se à criação de filhos. A primeira ordem da Bíblia para a raça humana decreta a procriação de filhos, como a imagem de Deus e a imagem de seus pais. Em Gênesis 5, de 1 a 3, nós podemos ver isso, né? É a primeira forma da grande comissão. Os filhos são uma das maneiras pelas quais estendemos o reino de Deus pelos quatro cantos do mundo, né? Como pais, talvez nós nunca poderíamos alcançar esses lugares ou aquele tempo, mas sabendo que os nossos filhos são flechas, como diz o Salmo 124, 4 e 5, essas flechas serão enviadas para lugares e tempos que provavelmente nós nunca conheceríamos. Esse desejo divino de que a terra ficasse cheia da sua glória culminou numa ordem de Deus para nós levarmos o evangelho até os confins da terra. Você lembra ali? Citei Mateus 28, 19. Sim, e nós também somos participantes dessa grande comissão e podemos executar os planos de Deus através dos nossos filhos. Os filhos são o nosso legado, isso mesmo, aquilo de mais precioso que nós vamos deixar. Mas acima disso, os filhos são um legado de Deus para levar sua imagem e seu evangelho até os confins da terra. Por isso, os casais precisam avaliar seriamente diante de Deus os seus motivos para ter ou não ter filhos. A glória de Deus está em vista ou é o nosso próprio conforto, o nosso próprio bem-estar que é mais importante do que a glória de Deus? Então, a expansão do reino ou o aumento da nossa conta bancária. Eu quero é que sobre mais dinheiro e filhos vão gastar muito. Nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos ter isso como centro das nossas vidas, que viver para a glória de Deus é o centro das nossas vidas. Então, eu quero que você agora louve a Deus pelo privilégio que você tem de ser pai e mãe. Leve a sério essa responsabilidade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigada por esse encontro, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. E eu quero, Senhor, clamar pelo nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada pai, cada mãe que irá assistir esse conteúdo, que está vendo esse conteúdo, para que eles compreendam, Senhor, que eles são parte da grande comissão e que eles mantenham um relacionamento de paz entre o casal, entre o marido e a esposa, traz segurança para os nossos filhos, para os filhos deles e para toda uma geração. Nós possamos ter isso em mente para a glória de Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.